Ele não é mal porque ele é uma pessoa ruim, de índole ruim, mas ele é mal porque ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele não se encaixa, né? Ele pode ser visto como mal por um sistema externo, mas na verdade ele sabe muito bem quem ele é. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre uma música que eu tenho escutado repetidamente desde que ela me foi apresentada no filme da Fórmula 1. Um filme fantástico, excelente, feito pelo mesmo diretor do Top Gun Maverick, que foi outro filme que eu gostei demais. Então, assim, ó, quem tem um pequeno, minúsculo interesse em corridas, vale a pena ver o filme da Fórmula 1. Eu fiquei absolutamente impressionado com as câmeras, com as visões. A história é muito boa, né? Tem uns clichês ali, né? A história do herói totalmente desenvolvida ali, assim, então tem alguns beats, tem alguns momentos que a gente já conhece, né? Principalmente quem já assistiu muito filme, sabe mais ou menos até onde a história vai, mas isso não estraga o filme de maneira nenhuma, né? A gente tem ali o Brad Pitt carregando o filme nas costas, e aí até no momento inicial do filme ali, toca essa música do Chris Stapleton, que eu vi um comentário que alguém falou assim, e pra mim é perfeito, né? Parece se o AC/DC tivesse criado uma música country. Essa música aparece num momento do filme em que as cenas são muito legais e também tem uma corrida, e a gente tá começando a aprender e conhecer o personagem do Brad Pitt, que carrega o filme nas costas. Ele é muito bom em fazer esse papel do rebelde, daquele cara que não se encaixa no sistema, mas que ao mesmo tempo tem um carisma e tem uma habilidade especial, assim. Então, o cara tá demais no filme, assim. E mesmo com 60 anos, ele ainda é convincente no seu papel. E aí, quando essa música aparece, assim, eu escutei e mas que banda é essa? E obviamente, eu não queria cometer a gafe e ser aquela pessoa inconveniente que abre o telefone no meio do cinema, mas me deu muita vontade de dar um Shazam pra descobrir que música que era. Mas aí eu fiz uma coisa que eu não fazia desde os anos 90, que é esperar o filme acabar pra olhar os créditos e descobrir os nomes das músicas, né? E graças a Deus, o nome da música é o refrão. Então eu vi ali, e até me surpreendi, assim, né? Chris Stapleton é um cara muito clássico do country e tem músicas muito boas, né? É um cara que todas as vezes que... Eu nunca escutei um disco inteiro, mas todas as vezes que ele apareceu em alguma playlist, eu sempre parei pra pensar assim, mas quem é que tá cantando isso? Que música é essa? E aqui eu fiquei muito surpreso, porque a voz dele tá muito parecida com a do Bon Scott. E aí a gente tem, assim, um groove, um embalo, né? É muito menos country e muito mais anos 70 essa música. Então ela tem uma estrutura, um embalo e um jeito muito raiz de escrever. E tem tudo a ver com a pegada do personagem do Brad Pitt. Então quem escolheu essa trilha sonora tá de parabéns. Recomendo demais assistir esse filme. Acho que a coisa menos realista que tem no filme, e essa cena tá no trailer, então não é nenhum spoiler, mas o Brad Pitt tá conversando com a engenheira ali da aerodinâmica do carro, e ela diz, como é que eu vou criar um carro que vai ser rápido e seguro? E aí o Brad Pitt diz, quem falou em ser seguro? E aí a gente tem tipo... né? Bem ou mal, a gente vive na época mais segura da Fórmula 1, né? E extremamente corporativa. Então, as equipes de corrida elas não vão apostar em alguém que queira correr riscos a ponto de se machucar ou machucar os outros, né? Ou alguém que tem essa coisa meio rebelde de que tu não consegue controlar, né? As equipes hoje em dia elas querem controlar tudo do piloto, né? A gente tem caras como o Lando Norris e o George Russell que são, né, os queridinhos da mídia, né? Então os caras não só são treinados em correr, como são treinados nessa coisa de falar com repórteres, e é tudo, né, um discursinho polido e todo mundo é legal, né? Então a gente passa uma imagem muito falsa do que é o esporte da corrida, que é um combate, né? Então as pessoas ali, elas trabalham muito com agressividade, né? O carro de corrida, ele é uma máquina mortal. E a gente tem que botar essa camada de limpeza, essa camada de bondade, quando na verdade não, esses caras são guerreiros, né? São guerreiros da estrada. Eles usam a mecânica e a gasolina, né? E o poder dos motores, que hoje não são tão bem quanto antigamente, mas eles usam tudo isso como uma forma de combate, né? O esporte é uma sublimação para a guerra. Então a gente tem aí coisas muito interessantes e uma dinâmica muito boa que às vezes a gente se perde nessa polidez, nessa ideia de passar uma imagem de que todos são bonzinhos, né? E o esportista, o atleta, ele é um guerreiro. Não existe nada de bondade no meio da disputa, né? E eu acho que a gente acaba perdendo algumas coisas, mas olha, se puder, vai no IMAX. Eu não fui no IMAX, eu quero ir ver o filme de novo para poder ver no IMAX com a tela gigante, porque é um filme que vale muito a pena. A trilha sonora é excelente, as imagens, né? Se não quer saber da história, não gosta de corrida, não quer entrar a fundo, só pelas imagens e as cenas das coisas já vale a pena. Quer ver um filme que vai te entreter, tem uma trilha sonora boa, tem imagens fantásticas gravadas em circuitos e corridas reais.
aparecem os pilotos, os donos de equipe. Então, para quem tem um interesse, então vai direto ver o filme, né? Apesar de ter algumas coisas que não são tão realistas, mas é um filme, é um entretenimento, não é um documentário. E olha, eu saí satisfeito, fazia tempo que eu não assistia um filme que me agradava tanto. O Brad Pitt carrega o filme e essa música aqui pode dar play, que eu garanto, selo Eduardo de aprovação, de rock and roll, e tem uma alma antiga. Essa música é um perdido do AC/DC que podia ter sido escrita nos anos 70 com uma pegada country fantástica. Então assim, ó, me surpreendeu muito, vale a pena. Dá uma escutada no Better As I Used To Be, depois volta aqui pra gente fazer a tradução da música. Começamos pelo nome, né? Bad as I used to be, né? Então eu sou tão ruim, tão malvado quanto eu costumava ser, né? Então, totalmente de acordo. E eu não sei se o Chris Stapleton também não escreveu essa música para o filme, porque ela é muito pensada, ou ela encaixa muito bem com o personagem do Brad Pitt, que é um cara de mais idade, que retorna aos circuitos da Fórmula 1, né? Depois de ter sofrido um acidente quando era jovem, né? Tudo está no trailer, né? Então não é nenhum spoiler, mas é essa ideia do cara que não perdeu os seus dentes, né? Os seus dentes não perderam o fio, né? Ele ainda pode morder como um cachorro dos grandes, né? Ele ainda tem uma alma, uma vontade, uma energia de continuar mostrando que ele pode, né? Então é interessante, assim. E essa coisa da idade também, né? A diferença, né? Ele ter que brigar com pessoas mais novas, com mais experiência, que estão adaptados a um mundo mais moderno. Então é muito interessante, assim, essa dinâmica, né? Então diz assim, né? Ele pode ser um cara mais velho, mas ele ainda tem, né? Tem tutano no osso, tem coragem, tem raiz, tem vontade, assim. Muito interessante, é uma música muito boa. E ele diz, I bet you thought you seen the last of me. Então, melodia fantástica, fica na cabeça desde a primeira vez que eu escutei, impressionante, né? Então, eu aposto que você pensou que tinha visto o último de mim, né? Que você já tinha visto tudo sobre mim e que eu tinha desaparecido, né? I can't change the way I am, you see. I think it's my responsibility, né? E aí é engraçado porque o Chris Stapleton é americano, mas ele fala responsibility. Ele fala com uma ênfase muito britânica na hora que ele fala, né? E ele diz, I can change the way I am. Então eu não posso mudar quem eu sou. Você vê. I think it's my responsibility, né? Então, eu penso que é a minha responsabilidade, né? Então, ser fiel e ser verdadeiro a você mesmo, né? Essa é a perfeita mensagem da música. To tell you I'm just as bad as I used to be, yes, I'm just as bad as I used to be, né? Então, eu vou te dizer que eu sou tão malvado quanto eu costumava ser, eu sou tão malvado, sou tão ruim, né? Sou tão brabo, como dizem os jovens, né? Quanto eu costumava ser. I try changing my reality. Aí ele fala também, né? Ele força bastante os t's, né? E aí ele diz, but I don't think it's going to set me free. There's only one thing I can guarantee. E aí ele já encaixa pro refrão, né? Então, eu tentei mudar a minha realidade, mas eu não penso que vai me libertar. Tem apenas uma coisa que eu posso te garantir, and that's I'm just as bad as I used to be, né? E o que é que eu posso garantir é que eu sou tão brabo quanto eu costumava ser, né? Então, perfeito, né? Perfeito. É aquele... O som já tem uma malícia na sonoridade, assim. Tudo ali remete a uma época passada, né? Onde as pessoas eram diferentes, tinham posturas diferentes, né? E tinha essa coisa do... O sustentar ser o malvado, né? E às vezes também tem essa coisa de que é uma imagem de malvado, mas a pessoa não é tão malvada, assim, né? Não tem... É uma brabeza, né? Usando essa gíria mais moderna, mas é uma brabeza que não vem com perversão. Ele não é perverso, né? Ele não é mal porque ele é uma pessoa ruim, de índole ruim, mas ele é mal porque ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele não se encaixa, né? Ele pode ser visto como mal por um sistema externo, mas na verdade ele sabe muito bem quem ele é. No one's accusing me of sanity. I ain't everybody's cup of tea. But that's the facts, I'm talking factually. Ah, muito bom esse trocadilho. Mas tá dizendo, né? Ninguém está me acusando de sanidade, né? Então ele sabe quem ele é. I ain't everybody's cup of tea, né? Eu não sou... o cup of tea é a xícara de chá, né? Mas eu não sou a xícara de chá de todo mundo. Essa aqui é uma expressão que diz, né? Eu não agrado a todos, né? Então, para nós ali no português é essa expressão de que ninguém agrada a todo mundo. Então, para eles, né? I ain't everybody's cup of tea, né? A xícara de chá que agrada a todo mundo. But that's the facts I'm talking factually, né? Então, aqui, esse aqui que eu achei interessante, né? Mas esses são os fatos e eu estou falando factualmente, né? Então, ou seja, ele trabalha
trabalha com a verdade, né? Então ele está sendo verdadeiro. Essa é a metáfora, não é nem metáfora, né? Esse é o entendimento do som. Essa é a mensagem dessa música, né? Seja verdadeiro a você mesmo. Perfeito, tem tudo a ver com o personagem do Brad Pitt, tem tudo a ver com o que eu acredito também, né? A gente precisa ser verdadeiros. É assim que a gente consegue transitar pelo mundo e às vezes ser verdadeiro pode incomodar as pessoas, né? E ser verdadeiro não quer dizer ser agressivo, né? Que também tem a ver com esse trocadilho da maldade, né? Ser tão brabo quanto eu costumava ser, né? Tu pode ser centrado, saber quem tu é, falar com clareza, e aí eu não consegui falar com clareza, né? Mas ter a tua postura e não deixar que o mundo te diminua, né? Isso não é uma fonte, mesmo que isso incomode alguém, contanto que isso esteja centrado e tenha noção e convicção do teu processo de individuação, de quem tu é como pessoa, e tu tem esse entendimento, isso vai transparecer para os outros, né? E às vezes as pessoas que não têm esse processo bem feito podem entender isso como arrogância. Então é isso, né? Acho que esse é o pontinho que ele traz da maldade, né? Eu sou tão malvado quanto eu costumava ser, eu sou tão brabo quanto eu costumava ser. É isso, né? Eu não perdi e eu não deixei de ser quem eu sou, né? Tu pode ter me esquecido, tu pode ter me apagado, mas eu continuei a mesma pessoa, fiel às minhas convicções. Essa é a grande mensagem, né? You know I'm just as bad as I used to be, né? E ele repete várias vezes, né? Repetição aqui, o Chris Stapleton é um cara que tem muita manha, né? Tem muita experiência, então ele repete porque ele sabe que o refrão é bom, né? Ele não repete porque faltou ideia, né? Eu sempre falo isso no canal e a gente às vezes consegue enxergar quando o artista não tem recursos para escrever e repete numa falta de ideias, né? De criatividade, mas aqui é o contrário. Ele sabe muito bem quem ele é, né? Então tá literalmente disposto e apresentado no som que ele repete o refrão porque o refrão é bom e ele sabe totalmente quem ele é, o que ele tem para oferecer. E assim termina a letra, porque é uma música curtinha, mas eu queria fazer um vídeo sobre esse som e sobre esse filme porque foi fantástico, assim. Fazia muito tempo que não me despertava uma música tão boa e um filme tão bom. Então eu recomendo Bad As I Used To Be, do Chris Stapleton, e o filme da Fórmula 1 com Brad Pitt, porque, olha, vale a pena. Excelente, tudo excelente. É bom a gente ter obras e criações artísticas que nos despertem alguma coisa. Fazia anos que eu não ia pesquisar o nome de uma música que eu escutei e assisti num filme. E aqui aconteceu. Então, vamos celebrar, né? E escutar Bad As I Used To Be. Como sempre, a gente pode continuar essa conversa nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry For My English, sendo verdadeiro ao canal. Quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.